Olá pessoal, estamos de volta para discutirmos mais uma questão na Bíblia. E hoje o assunto é os pecados. Por que a lei não tirava os pecados de forma perene? Vocês já pararam para pensar? Porque a lei dos Hebreus não previa que os pecados, uma vez você utilizar toda a sistemática ou a ritualística da lei, por meio de holocaustos animais, não eliminasse o pecado de uma vez. A lei dos Hebreus é fruto do pensamento da classe dos sacerdotes, alimentado das diversas mitologias de sua cultura. Os reis e os sacerdotes se constituíam em duas classes muito poderosas. O rei e seus filhos eram vistos como seres divinos. Os sacerdotes serviam como elo entre o divino e os mortais. Na Bíblia vemos, ainda que de forma meio nublada, essa mesma situação. Eu falo meio nublada porque os escritores do Velho Testamento, os que finalizaram o Velho Testamento, eram escritores monoteístas. Então eles deram uma nublada nessa questão. Mas há indícios e traços na Bíblia que nós vemos reis hebreus sendo considerados deuses e sacerdotes fazendo esse elo entre o divino e os mortais. Tirar pecados de alguém, segundo a sistemática da lei de Moisés e de Arão, tendo este último recebido o direito de exercer o sacerdócio de forma perpétua, exigia despesas, gastos. Os pecados de alguém, de acordo com essa lei, não se tirava de forma gratuita. Nem os hebreus mais miseráveis escapavam. Tinham que pagar, ainda que por meio de holocaustos menos dispendiosos. Para todo e qualquer pecado exigia um tipo específico de pagamento através de holocaustos e mesmo em quantia monetária. Sim, a lei estipulava cada tipo de pecado e cada tipo de expiação correspondente. Os gastos com a expiação de pecados geravam lucros e enriqueciam tanto os reis como os sacerdotes, em especial esses últimos. As melhores sobras dos sacrifícios, por exemplo, ficavam com os sacerdotes. Toda a contribuição sagrada dos israelitas, quer for apresentada ao sacerdote, deve se tornar deles. As coisas sagradas que cada pessoa apresentar serão dele. Aquilo que cada um der ao sacerdote pertencerá ao sacerdote. E o restante será do sacerdote, como a oferta de alimentos. Você pode ver todo o texto em Levítico capítulo 5, versículos 11 a 13, e Levíticos ainda capítulo 5, versículos 9 a 10 e 13. Percebam que sempre o melhor ficava sempre com o sacerdote. Por isso que os pecadores jamais poderiam ter seus pecados perdoados de forma definitiva. Entendeu? Porque os pecados tinham que ser eternos,
ninguém poderia jamais se livrar de pecados. A lei não previa a libertação de pecados. No Gênesis até o livro de Malaquias, você vai ver que a lei não existe essa previsão de o hebreu se livrar dos seus pecados. Há a previsão dele fazer a expiação dos pecados, mas não de se livrar de forma definitiva dos pecados. Por quê? Pensar de modo pensar de modo contrário seria o mesmo que decretar o fim da classe sacerdotal, bem como tornar seus membros iguais a qualquer um, entendeu? A existência do pecador colocava um grupo em uma situação privilegiada, que eram os sacerdotes. Porque eram eles que faziam essa ponte, essa ligação entre o divino e os pecadores. Então, se porventura criasse essa ideia de que um dia os pecados iam acabar, era você estar decretando o fim dessa classe. Essa classe não seria mais vista como importante, como necessária, entenderam? Então, por isso que na lei não existe essa ideia de acabar em definitivo com os pecados. Existe a previsão da expiação desses pecados. A expiação não era o fim, era uma coisa contínua, você sempre estaria pecando, então, consequentemente, você estaria sempre expiando esses pecados. Só que, para expiar pecados, gerava gastos. Está entendendo? E esses gastos gerava dividendos que ia parar na mão dos sacerdotes. Que eram eles que recebiam os sacrifícios. No livro de Samuel, existem 2 filhos lá de um sacerdote chamado Eli, que nós vemos, se vocês lerem essa passagem, está lá no livro de Samuel, 1 Samuel, salvo engano. Então mostra lá que os filhos dele faziam, que eram sacerdotes, né? O pai era sacerdote, os filhos também eram sacerdotes. Então eles subornavam, diz que tinha relações sexuais com as mulheres, pegava as melhores partes do sacrifício, tudo isso. Diz que julgava por meio de suborno, você recebia dinheiro para julgar a causa em favor de alguém. As pessoas precisavam ver a si mesmas como eternos pecadores, entendeu? A ideia era que os pecadores ficassem nesse ciclo vicioso de culpa sem fim. Esse ciclo alimentava e permitia que a classe sacerdotal, com todos os seus privilégios, permanecesse. A ganância dos sacerdotes era tamanha que eles inventaram que o povo não poderia ofertar suas oferendas fora do tabernáculo e nem em outro lugar. Tudo isso porque, fazendo dessa forma, os sacerdotes não teriam como ficar com as melhores partes dos sacrifícios. Entenderam? Por isso que a passagem que é proibido o hebreu sacrificar longe das portas do templo, ou longe da tenda da aliança. Porque, para evitar isso, que sacrifícios deixassem de ser, as melhores partes do sacrifício deixassem de ser entregue ao sacerdote.
Ainda se proibiu mais tarde de os hebreus ofertarem nos montes ou fora do templo de Jerusalém. Também por esse motivo. A ideia era manter os privilégios dos sacerdotes. Se cada hebreu fosse sacrificar em tudo que é lugar onde ele entendesse, essa classe não ia começar a perder vantagens, perder dividendos. Qualquer homem da casa de Israel que matar boi, ou cordeiro, ou cabra num arraial, ou fora do arraial, e o não trouxer à entrada da tenda da revelação, que é o tabernáculo, aquele tabernáculo que os judeus, os hebreus, ergueram lá no deserto, para o oferecer como oblação a Jeová diante do tabernáculo de Jeová, a esse homem será imputado sangue. Esse homem derramou sangue e será exterminado entre o seu povo, a fim de que os filhos de Israel tragam seus sacrifícios que oferecem nos campos, sim, a fim de que os tragam a Jeová à entrada da tenda da revelação, ao sacerdote, e os ofereçam como sacrifício de ofertas pacíficas a Jeová. Levítico capítulo 17, versos 3 a 5. Viram a jogada qual era? Proibiu os hebreus de ficarem sacrificando em tudo que é lugar. Nos campos, nas montanhas, não. Tem de ser lá nas portas do templo, ou do tabernáculo, porque ali eles ficariam sob a supervisão dos sacerdotes. E daí eram obrigados a ofertar, a entregar as ofertas, os sacrifícios aos sacerdotes. Esses são os motivos de não encontrarmos no Velho Testamento a ideia de que os hebreus, por meio da observância e cumprimento dos ditames da lei, seriam um dia livres de pecados. A lei nunca disse que os hebreus, por cumpri-la, faria com que a mesma deixasse de existir e, consequentemente, acabaria com a expiação de pecados. É por esse motivo que a ideia de Jesus lá no Novo Testamento é uma farsa, é uma mentira, quando diz que Jesus veio livrar toda a humanidade dos pecados. Porque a lei dos judeus não previa um sacrifício de forma definitiva que acabaria com os pecados. Porque fazer isso era decretar o fim do sacerdócio. E o sacerdote nenhum queria perder seus privilégios. Daí a ideia de sempre estar nesse ciclo vicioso e que todo mundo estaria sempre em estado de pecado, porque não cumpria nunca jamais a lei. A lei foi criada por sacerdotes. Então ela buscava os interesses desses sacerdotes. É igual o nosso sistema hoje. Nosso sistema político, quem é que faz as leis? São os nossos políticos. Estão lá em Brasília, Congresso Nacional. A maioria das leis beneficia quem? Beneficiam quem? A quem? Beneficiam a eles. Dificilmente vocês verem, ou nós vemos, políticos serem presos quando escondem dinheiro em cueca, nas suas casas. Constantemente vemos nos jornais milhões e milhões sendo descobertos e foram roubados por esses políticos. Mas dificilmente eles pegam a cadeia. Se pega, passa um mês, 2 meses, vão ao Supremo Tribunal Federal, entra com ação e conseguem a liberdade. Fácil. Por quê? Porque as leis são eles que elaboram, são eles que aprovam, em parte, né? Que tem algumas que são aprovadas pelo presidente da República. Mas, em suma, as leis, aqueles que fazem as leis sempre vão buscar os seus próprios interesses. Então, a lei dos hebreus foi elaborada por um rabino, um sacerdote ou coisa desse tipo. E ele, quando a intencionou, buscou atender seus interesses. Por isso que nós vimos
na a lei dizendo que os hebreus não poderiam sacrificar em determinados lugares, longe do templo nem do tabernáculo. Porque se fizesse isso, quem tomaria prejuízo eram esses sacerdotes. Como o povo tinha a ideia fechada de Deus, então eles viam num sacerdote a imagem de Deus. Eu digo Deus, mas é os deuses. Né? Eu falo em Deus aqui porque o contexto aqui é um contexto monoteísta, mas os hebreus eram politeístas. Então eles viam no sacerdote a imagem do divino. Era esse sacerdote que representava o divino aqui na terra. Era esse sacerdote que propiciava o perdão de seus pecados. O pecado dos hebreus estava na lei. O pecado de um hebreu não vinha da hereditariedade de Adão e Eva. Não. O pecado era... Quem dizia o que era pecado era a lei. Então o pecado não era algo nato, mas sim algo que a lei especificou como sendo pecado. Pois bem, tudo que estava na lei tinha caráter perpétuo e não transitório. Por exemplo, o pecado tinha caráter perpétuo e não transitório. Nunca se pretendeu dizer que o pecado não ia acabar. Nunca se pretendeu dizer que os hebreus iam cumprir a lei na sua íntegra e com isso a lei ia acabar. Nunca você vai encontrar isso ou essa ideia no Velho Testamento. Essa ideia está lá no Novo Testamento, que foi inventada pelos cristãos, porque idealizaram Jesus como aquele que ia eliminar todos os pecados da humanidade. Ou seja, o Novo Testamento foi criado por um grupo que tinha interesses que ele fosse assim. O Velho Testamento também foi criado por um grupo que tinha interesses pessoais que ele fosse assim. O Velho e o Novo Testamento são obras distintas. Embora os cristãos mintam, eu digo os cristãos, os lá da alta cúpula, né? Porque os lá do baixo clero não sabem de nada, só fazem receber a doutrinação e seguir às cegas. Então, o Velho Testamento e o Novo Testamento são obras totalmente distintas. Quem criou o Novo Testamento tentou fazer um elo de ligação entre eles, mas não há elo nenhum de ligação. E isto vos será por estatuto perpétuo, para fazer expiação pelos filhos de Israel de todos os seus pecados, uma vez no ano. E fez Arão como o Senhor ordenara a Moisés. A eliminação de pecados por meio de um único sacrifício é a invenção dos cristãos, não dos antigos hebreus e muito menos dos sacerdotes. E a trará o sacerdote, e o sacerdote dela tomará sua mão cheia pelo seu memorial, e a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor. Expiação de pecado é. Assim o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado, que cometeu em alguma destas coisas, e lhe será perdoado. Contrariando as mentiras de Paulo, que ele cita lá em Hebreus, que a lei dos hebreus não era perfeita. Ora, ele disse que a lei era perfeita, depois disse que a lei não era perfeita. Ele disse que a lei não era perfeita porque as pessoas não conseguiam se livrar dos seus pecados de forma definitiva. Que o sangue de bodes e de cordeiros não era capaz de livrar de pecados, diz Paulo. Mas a lei, como você está vendo aqui, diz que esses animais livravam sim de pecados. Não de forma definitiva, é claro, porque essa era a intenção da sistemática que o Velho Testamento foi feito.
mas livrava as pessoas do pecado. Não existe uma só passagem no Velho Testamento afirmando que essa praxe de pecados acabaria em algum momento. As passagens mencionadas no Novo Testamento são todas fraudes extraídas de textos descontextualizados, porém essa fraude é de fácil percepção, ou essas fraudes, são de fácil percepções. Quando recorremos aos textos ou aos textos originais contidos no Velho Testamento. É isso aí, pessoal. Se inscreva no canal, dê seu like ou seu dislike se for o caso. Compartilhe. E até a próxima.